Peço desculpa pelo atraso, tive assim um pequeno imprevisto, né, por conta assim de tecnologias, etc, né, mas desculpa pelo atraso. Vamos iniciar então a nossa live, né, que é sobre saúde mental do professor, que a gente pensou assim com muito carinho, né, em tá falando sobre esse público. E depressão e ansiedade. Depressão e ansiedade é algo bem abrangente, né? Não é exclusivo de uma classe, né? De uma função social específica. E sim, muitas pessoas passam por isso, mas aqui nessa live a gente vai procurar falar especificamente do professor, da saúde mental, desse profissional que a gente tem aí, né? Da educação, que a gente pode falar assim que são feras no que fazem, que merecem respeito, merecem elogios, e a gente tem que procurar entender também como que é o trabalho deles, o que eles estão vivendo. A gente fala muito em tempos de pandemia, né? Só que a gente tem que procurar entender que o professor ele não é só uma pandemia, ele é uma história. Essa história foi construída por uma vivência, por algumas experiências, né? Então, para a gente poder entender a questão da ansiedade, da depressão, a gente precisa também entender um pouquinho da história desse professor. Então, como é uma história assim muito longa, se a gente for contar vai ficar assim horas falando, eu vou iniciar assim mais ou menos meados dos anos 90, né? Falar sobre esse professor nos anos 90. Por quê? Porque é uma época em que a gente assim ou estava, né, em sala de aula como aluno, ou é uma época que alguns professores que eu acho que estão aqui com a gente vivenciaram, né, iniciaram o seu trabalho como professor, ou estavam estudando, fazendo magistério na época, né? Então, o que acontecia ali nos anos 90? Nos anos 90, nós tínhamos o professor formado em magistério, que comumente chamado de tia, né? A tia da escola, né? Quem lá não tinha a tia... Eu lembro que a minha era a tia Vilma, a tia Silvana, né? Os primeiros professores ali do primeiro ano, segundo ano. Então, a gente tinha essas tias. Essas professoras eram formadas em nível de magistério, porém, ali na década de 90, teve uma grande mudança, que houve, né, uma lei na qual determinava a obrigatoriedade do ensino superior para poder dar aula. Então, os professores precisavam de fazer uma licenciatura, um curso em nível superior. Então, não era mais o magistério para poder dar aula. Eles teriam que ser graduados. E aí foi aquela correria para os professores estar procurando um curso de licenciatura, poder se formar. E quando eles, né, conseguiram ali o diploma, né, fizeram pedagogia, houve uma mudança ali no cenário educacional. Então, o professor que antes estava a nível ali de magistério, que eram as tias, eles passaram a ser chamados de professores, afinal, eles eram graduados, né, não eram mais um nível ensino médio. Então, eles mudaram assim essa nomenclatura. Até porque quando a gente fala tia, embora na época falasse assim, a tia, é carinhoso chamar de tia, porque lembra a irmã do pai, da mãe, né? Só que de certa forma, assim, tia pode ser visto também como algo distante. Porque quando a gente não conhece a pessoa, a gente fala tia lá do sorvete, tia da padaria, né? Porque se a gente soubesse o nome, falaríamos o nome da pessoa e não a tia. Então, esses profissionais da educação pediram para ser chamados de professores, né? O que é, assim, algo respeitoso, né? Eles estão certos, tem que ser professores, né? Eles estudaram para ser professores, vamos ser chamados de professores. Mas, com isso, né, o que aconteceu? Os professores, eles acumularam muita função. Já que estavam formados, eles precisavam dar conta de muita coisa. Então, a família cada vez mais procurava terceirizar o serviço à escola. Então, o que foi indo, né, sendo ali direcionado para a escola, para esses professores? Precisou desfraldar? O professor desfralda. Precisou tirar a chupeta? O professor vai tirar a chupeta. Precisou ensinar a controlar a ira, as birras? O professor ensina, né? A criança não tira a roupa, tá com maior calor, ela tá de agasalho,
E a mãe fala para a professora, ai professora, eu não consigo convencer meu filho. E passa ali, né, a autoridade para o professor fazer. Então foi algo gigantesco ali em torno do professor. Então vamos pensar assim, considerando nessa época ali, início, entrando no mais ou menos início do ano 2000, né, quem estava trabalhando, atuando, não tinha toda essa sobrecarga para o professor, você é pedagogo agora, então você tem que saber de tudo. E o que acontece? O professor fez sim a faculdade, só que o professor ele é um ser humano, qualquer um que faça uma faculdade de 4, 5 anos não dá conta de saber tudo. Ele vai aprendendo ali com a experiência, vai aprendendo com leituras, com especializações, o que não garante que ele vai saber tudo, porque será que o professor tem que saber tudo? Só que a cobrança, a exigência era gigantesca nesse professor, né? Nesse pedagogo recém-chegado no ambiente educacional. Então, por aí a gente já vê ali uma caminhada ali de tensão emocional para o professor, muitas cobranças. Então, o professor que fez uma faculdade pensando, eu vou vou chegar na escola, eu vou fazer o meu planejamento, eu vou dar aula. A hora que ele entrava na sala, ele via assim, tudo bem, fez planejamento, iniciou a aula, mas ele tinha outras questões para dar conta no ambiente escolar, ali na sala de aula. É uma criança triste, é uma criança com raiva, é uma criança que não para quieta, que anda embaixo da carteira, né? Então, eram vários perfis ali de criança que o professor se perguntava, como é que eu faço com essa? Como é que eu faço com aquela? Mas se eu passar no quadro, esse aqui não vai conseguir copiar porque não consegue ficar quieto. Se eu falar, aquele ali vai dispersar. Então, ele começou a pensar em várias técnicas de ensino para poder chamar a atenção do aluno, para poder dar conta de tudo aquilo. E aí foram fazendo especializações também, né? Eu acho assim que a área de profissionais que a gente mais vê especializações, eu penso que seja o professor. Porque a gente conversa com os professores e eles falam assim, eu tenho 3 especializações, eu tenho 4 especializações. E para que tanta especialização? Porque o professor precisa saber, ele se cobra, eu tenho que saber para poder fazer o meu trabalho bem feito. Então, assim, não é só o dar aula, né? Não é só ensinar português, matemática. O professor acabou indo ali para a área de neurociência, nas suas especializações. Ele foi fazer psicopedagogia para saber por que a criança tem dificuldade de aprendizagem. Até mesmo muitos professores fizeram educação especial, mesmo não atuando na área da educação especial, mas para entender um pouco de transtornos mentais também, para poder auxiliar o aluno. E tanta coisa, né? Tanta aprendizagem, tanta sobrecarga para esse professor. Será que ele já não estava ficando adoecido já há algum tempo, né? Então a gente não pode assim colocar tudo ali nas costas da pandemia, porque já tem ali todo um trajeto, todo um percurso, né? Que o professor, uma caminhada dele, que sempre cobranças e mais cobranças, uma educação de criança muito terceirizada para esse professor. Então, tudo tem que ser o professor. Se a criança está agitada, o professor tem que saber como acalmar. Se a criança está triste, não quer estudar, o professor tem que saber como alegrar essa criança, como chamar a atenção dela. Cada um aprende de um jeito. E esse professor, claro, assim, ele vai ficando ali esgotado com tanta exigência. Claro, falar assim, é o trabalho dele, ele escolheu essa profissão, ele quis ser professor. Sim, né? Quando a gente escolhe alguma coisa porque tem uma aptidão, a gente quer fazer aquilo, a gente é porque gosta, mas não quer dizer que a gente tenha que aguentar de tudo quanto é bomba que aparece e ficar com um sorriso no rosto. Claro que isso vai abalar o nosso emocional, com certeza. E depois de tudo isso, né, de tantas essas exigências para o professor pedagogo, tivemos aí a nossa pandemia. E o que aconteceu na pandemia, né? Nós vimos assim de uma forma meio que romantizada na mídia que o professor se reinventou na pandemia, né? Então assim, era muito
bonito de se ver, né? Falando que o professor está se reinventando, que ele está fazendo coisas fabulosas, né? Que ele aprendeu a gravar vídeo, ele aprendeu a fazer, a recortar, colar, fazer animações, tudo no computador, né? A nossa tecnologia assim avançou demais, que até o livro de chamada passou a ser online. Então, muitas coisas, muitos avanços tecnológicos, muitas ideias criativas, muitas coisas bacanas que o professor fez na pandemia. Só que aparece assim como algo, ai que lindo, né? Muito bonito. Mas o que tem por trás desse professor se reinventando na pandemia? A gente tem ali um professor que adaptou a sua casa para poder dar aulas, para poder fazer o seu trabalho. A gente tem assim um professor que vale lembrar que ele não é sozinho. Tem professor que é sozinho, que mora só ele na casa, mas muitos não são. E esses professores têm familiares. Tem familiares que tiveram Covid. Tem familiares que morreram por conta da Covid. Tem familiares que perderam o emprego por conta da pandemia também. Então esse professor está ali no ambiente que ele tem que trabalhar. Como é que está o emocional dele? Ele está com alguém adoecido na família, ele perdeu alguém. Tem professores que têm filhos pequenos, né? Porque a aula não é só para alguns grupos que não estava tendo, são para várias pessoas, é para a cidade inteira, para o estado inteiro. Então, o filho do professor também ficou em casa. E não quer dizer que por ele ser professor, ele é professor, é fácil. Não tem problema se esse professor tem 4 filhos dentro de casa, afinal ele é professor. Ele é professor sim, mas ele estava trabalhando dentro de casa. E eu ouvi, assim, inclusive, relatos de professores dizendo que com o filho pequeno, ou eles acordavam de madrugada para poder trabalhar, ou eles iam dormir muito tarde, porque eles precisavam dar conta de algumas coisas e tinha que ser o horário que que o filho estava dormindo. Porque como que ele ia trabalhar com uma criança pequena, ainda mais quando é uma criança de 1 ano, por exemplo, que depende desse pai, dessa mãe ali, para ficar de olho, porque criança a gente sabe, bobeou eles, né? Abre a tampa do liquidificador e esparrama com tudo ao redor. Então é exaustivo para esses professores pensar que eles estavam na sua casa, tendo que dar conta da função ali de cuidar dos filhos, da função preocupação com a família, da função escolar, de ter que fazer o planejamento, de se preocupar com seus alunos, atender eles fora da carga horária de trabalho, né? Enfim, várias funções ali. Enquanto isso, a sociedade falando que o professor é vagabundo, que só o professor não quer trabalhar, e isso tudo acabou assim afetando demais o emocional do professor. Mas assim, mas o professor não deveria ser de ferro, não deveria aguentar, né? A gente tem que pensar assim, ele é um profissional, ele é uma pessoa, ele é um ser humano que está ali trabalhando, e dependendo da forma com que a gente fala, o que a gente diz para esse profissional, vai magoar também, vai ofender. Ainda mais se ele está se esforçando, fazendo o possível para chamar a atenção dos seus alunos e chega alguém e fala, poxa, você não está trabalhando, ou você é um vagabundo, e vai para as redes sociais, fala aqueles absurdos, né? Aí a gente tem que pensar assim também, tem aquele outro lado de que a pessoa que está falando tudo isso, né, ela também está com seu emocional prejudicado, por isso que ela precisa, ela tem a necessidade, de ir às redes sociais e falar mal de alguém. Para quê? Ela fala mal porque ela não está confortável, ela não está se sentindo bem. Então, quando eu falo mal de alguém, isso me propõe assim que eu me ache melhor que aquela pessoa. Então, acontece muito, ainda mais agora, a gente vê muita gente usando a internet, as redes sociais para detonar o outro, ainda mais pessoas que nem se conhecem, tá lá falando, fazendo um julgamento prévio, porque fulano é vagabundo, porque ciclano, né, e sem conhecer, mas porque essas pessoas estão também abaladas emocionalmente. Isso, claro que não vamos justificar que vamos aceitar chamar professores de vagabundo, etc., porque o outro não está bem. Todos devemos estar bem, todos temos que ter essa preocupação com a saúde mental, cuidar de si, para que não aconteça esse desgaste emocional.
E aí vamos, né, tá falando assim de ansiedade, de depressão, onde que tudo isso entra? Então, quando eu disse assim que o professor, ele não é só a pandemia, né? Então, a gente sempre fica falando tempos de pandemia, mas vamos levar em consideração toda a vivência, porque na psicanálise a gente pensa sempre assim na pessoa, no indivíduo como um todo, que ele tem uma história de vida, ele tem uma experiência, ele tem uma aprendizagem. Então, essa aprendizagem, essa infância dele vai estar contribuindo na fase adulta. Então, vamos pensar assim na questão da ansiedade. O que é ansiedade? Muitas pessoas acham assim, é o jeito da pessoa ser, ela é ansiosa porque ela fala bastante, ela não para quieta, ela se movimenta, ela faz mil coisas ao mesmo tempo. Mas e aí, né? A gente vai considerar assim, a ansiedade tá ok, a pessoa ser assim? Na verdade, a pessoa sofre, né? Quem é ansioso sofre muito. A pessoa que é ansiosa, ela sempre está pensando assim, tendo um medo enorme, como se algo fosse acontecer, né? Sempre em alerta, com medo de alguma coisa. E a gente escuta muitas pessoas dizendo assim, depressão é excesso de passado, ansiedade é excesso de futuro. Tá ok, daí você pensa, mas o que eu faço com essa informação, né? Eu sei disso, e aí, o que isso vai mudar para minha vida? Então, a ansiedade, onde ela surge? Na verdade, ela aparece lá na infância. Né? Quando você reprime uma criança, você não permite que as emoções dela sejam postas para fora, você não permite que a criança possa alcançar alguns desejos, ela vai ficar ansiosa, né? Então, assim, os desejos reprimidos, ele vira ansiedade. Só que aí a gente tem aquela ideia também assim, mas a criança precisa de limite, como que eu vou deixar a criança fazer tudo o que ela quer? Então, eu vou dar um exemplo de como a gente gera ansiedade ali na infância. Quantas vezes vocês, enquanto criança, já ouviram o pai ou a mãe dizer assim, você pede uma coisa, eu quero eu quero andar de bicicleta. Aí o pai e a mãe olham pra você e falam assim, você já fez sua tarefa? Você já arrumou tua cama? Então vem a cobrança. Então era assim, desejo andar de bicicleta, vem a cobrança. Ou a criança fala assim, deixa eu lavar a louça hoje? Eu tô com vontade de ajudar. Aí a família olha pra cara da criança, você vai quebrar um prato, você não sabe lavar, né? Então assim, esses tipos de cobranças, de repressão. Então tem o desejo, mas ele foi reprimido. E aí essa repressão vai gerando ansiedade na criança, que ela vai crescendo sempre com aquela ideia, eu não posso, eu tenho vontade, mas eu não posso fazer, porque sempre os pais foram reprimindo, né? Daí os pais às vezes falam assim, nossa, mas eu fazia tudo certinho, eu era exigente, eu não deixava, e a pessoa ficou ansiosa. Justamente por isso, né? Porque às vezes ali na preocupação dos pais em educar a criança, reprime, acaba reprimindo mesmo, não deixa fazer nada, porque considera que tudo não pode, tudo é errado. Então a gente, né, tem assim, é certo os pais, sim, de uma certa forma dizer não, só que reprimir os sentimentos, ele vai gerar uma ansiedade. Então a pessoa, aí com ansiedade, o que vai acontecendo? Vem as consequências dessa ansiedade, né? Então nós temos aí a síndrome do pânico, que fala assim que só quem sente a síndrome do pânico, para conseguir falar, né, explicar o tão horrível que é, a pessoa tem a sensação de que vai morrer, porque o coração dispara, ela treme, a boca seca, é uma angústia muito grande, e a síndrome do pânico, ela é uma consequência de uma ansiedade que ela não consegue ali trabalhar com isso, então vai gerando esses pânicos. E o que acontece, como a gente sabe se é um ataque cardíaco ou não? Tem que ir ao médico. Então o médico vai examinar, né, vai ver e falar assim, teu coração tá bonitinho, tua pressão tá certinha, você tá, né, legalzinho. Aí então não é o que é, então é uma crise de pânico que a pessoa tem. E essa crise de pânico, ela impossibilita as pessoas de uma forma que a pessoa, ela não, às vezes não dá conta de chegar no portão da própria casa, de tão medo que ela tem, o receio é muito grande. E quando às vezes a gente pergunta para a pessoa, fala assim, mas será que esse medo é por conta de alguma coisa? Você se recorda, né? E foi tanta coisa reprimida que ela não dá conta de explicar.
o que é aquele medo que ela tem, né? Por que gerou aquela ansiedade? E isso vai somatizando, vai se acumulando. Imagina assim, tudo aquilo aconteceu na infância e hoje eu sou um adulto. Quanta carga emocional eu não carreguei então, nessa minha experiência de vida. E coisas que muitas vezes diziam, ah, mas é o jeito da criança, ela não para quieta porque ela é criança. Ou a pessoa fala demais, é o jeito dela, que é outro sintoma da ansiedade, né? Já viram aquelas pessoas que começa a falar, isso ela fala, ela vai para um assunto, ela vai para o outro, ela não conclui o que ela começa, e a hora que você começou sobre um assunto, você vê ela já está no outro assunto, né? E fica aquela conversa um tanto confusa e até mesmo assim, não muito legal, né? Porque não é um diálogo, é um monólogo. Mas por que a pessoa com ansiedade ela fala tanto? Ela fala porque ela tem muito sentimento, muita emoção dentro dela, que ela precisa pôr para fora, só que ela não sabe pôr para fora. Então ela vai falar sobre tudo, vai contar histórias longas, vai mudar de assunto, só que aquilo que tá ali guardadinho, escondidinho, tá difícil de pôr para fora. Então ela tem essa necessidade de falar. A gente fala assim, né, que na psicanálise a gente tem que falar, tem que pôr para fora, porque como Freud dizia, fala cura. Só que como que essa fala está tendo, né? Então o profissional ele orienta ali, vai direcionar o que você precisa falar, ele vai perceber como que estão as emoções dessa pessoa. Mas quando a pessoa não tem um atendimento, né? E esse falar vai dar um alívio para ela, mas clinicamente não vamos poder dizer assim que vai curar. Ela apenas vai conseguir ali dar um alívio, né? Ficar, vou falar, vou achar alguém ali na rua, vou conversar bastante para dar uma aliviada, mas não é garantia. E outra questão também ali, falando sobre ansiedade, são as fobias, né? Quem sente fobia, às vezes, não vou estar dando exemplos aqui, porque caso alguém tenha, né, algum tipo de fobia, a gente sabe assim que também a fobia, ela causa um mal-estar muito grande. Muitas pessoas às vezes brincam, né? Principalmente professores, alunos que sabem que o professor tem algum medo e gosta de sacanear, né? Então ele fala, meu professor tem medo de tal coisa, eu vou, né, fazer uma brincadeirinha ali com ele, e o professor passa mal, quase desmaia dentro da sala. Porque a fobia é sério também, né? Às vezes o que pra mim é normal, eu não ter medo, é tranquilo, a pessoa que tem fobia, para ela aquilo é um pânico muito grande. Então a gente tem que tomar cuidado com esses sustos. E por que acontece a fobia? A fobia também é um deslocamento de um sentimento que a gente não dá conta de compreender, não dá conta de manifestar esse sentimento. Então eu vou escolher um objeto ali, eu vou escolher um elemento para manifestar minha fobia. Então eu tenho assim um medo, acontecer alguma coisa assim que eu não me recordo, que eu reprimi, é uma angústia muito grande, então aquele objeto vai me ajudar a satisfazer essa minha necessidade de demonstrar um pouco, né, a minha emoção. Então eu vou escolher alguma coisa, né? Eu vou dar um exemplo assim, já viu aquela história assim, a pessoa tá muito feliz e daí ela sai dançando com o poste, ela abraça poste, né? Então aí teve um sentimento de felicidade, um deslocamento. O poste não tinha nada a ver com a felicidade, mas foi lá, dançou, cantou, né, com o poste, foi bacana. Da mesma forma da ira, tá com muita raiva de alguma coisa, aconteceu uma coisa que não deu muito certo e dá um chute no poste. Qual é a culpa do poste? Nenhuma. Mas eu vou, né, satisfazer ali o meu desejo no objeto. O mesmo é a fobia. A pessoa ela satisfaz a sua necessidade ali, o seu emocional, escolhendo um objeto. Normalmente são objetos, né, únicos, essas fobias, né? Então a pessoa tem fobia de alguma situação, tem fobia de algum objeto, alguma coisa que faz com que ela, ao ouvir falar, ao ver, ela passe mal, mas é porque ela tá com aquele sentimento escondido ali, que ela precisa compreender do que realmente ela tem medo. Algumas pessoas falam, vamos fazer uma exposição, né, para ir se acostumando, porque fala, né, eu não tenho medo usando uma caneta, tá, mas a pessoa tem fobia de caneta, então pega a caneta e fala, onde se viu? É um objeto, não faz nada, eu vou expor a pessoa esse objeto, para que a pessoa se acostume com esse objeto. Ela pode até ir se acostumando, mas e o problema da fobia, né, aquele medo todo que ela sentia, a gente sabia que não era da caneta, a gente sabe que é de outra coisa. Então se a gente não trabalhar a questão inicial,
Então não adianta fazer ali a exposição, né? Igual quando a gente vê criança pequena, não sei se vocês quando eram pequenos se recordam se aconteceu alguma coisa, a criança às vezes quebra a pontinha da unha e grita e chora, parece que tá doendo a alma da pessoa porque quebrou a pontinha da unha. E na verdade ali é um deslocamento também, ela tá usando aquilo para manifestar o emocional dela. Tá? E falando de depressão também, né? Nós temos assim, se for falar de pandemia, né? Pessoas adoentadas, Covid. Só que a ansiedade e a depressão, ela também de uma certa forma ela é um pouco epidêmica. Não que a gente pegue no ar vírus, né? Falar assim, aquela pessoa tem depressão, então assim, eu peguei dela a depressão, não é isso. Mas se eu tenho uma pessoa depressiva na família, ela pode ali naquele ambiente fazer com que ao seu redor fique depressiva também, ainda mais quando assim, uma pessoa ali que é o chefe da família, ou uma pessoa que tem uma certa influência no ambiente familiar, ela vai adoecer as demais. Porque ainda mais vai fragilizando, né, dependendo da conduta dessa pessoa, vai fragilizando todo o ambiente, então seja no trabalho, seja colegas, então ela pode ser vista como epidemia também. Mas quando a gente fala que a ansiedade, ela começa ali desde a infância, nas repressões, a depressão também, ela vai se iniciar ali no período quando criança. Enquanto a gente tem ali a repressão, né, que vai causar ansiedade, essa repressão também pode causar a depressão. E não só isso, a depressão, ela vem de uma infância negligenciada, uma infância em que não havia muita afetividade, uma infância em que a criança era muito desmerecida pela sua família, né? Às vezes, sabe aquela criança que faz um desenho, né, mostra ali para a família, olha, eu fiz aqui esse desenho, aí a pessoa olha e fala assim, nossa, rabisqueira, né? Então, assim, parece que nada tá bom. Então, ela acha, assim, que ela não pode fazer nada, né? E quando a gente falou ali na ansiedade, a questão do desejo, né? Às vezes pensa assim, mas será que eu posso desejar qualquer coisa, né? Vamos dar um exemplo assim, se eu desejar ser rica, e será que eu vou conseguir? Se eu não conseguir, eu vou ficar reprimido? Como é que vai ser isso, né? Daí eu vou ficar ansioso por conta disso? Depende da forma com que é trabalhado isso com a criança. Então, se algum professor aqui, às vezes quando era pequeno, falava assim, quando eu crescer eu vou ser rico, eu vou ser milionário. E a família dizia, que legal, né? Tomara que você seja. Ou se a família falava assim, que jeito que você vai ser rico? Você não presta pra nada, você não sabe fazer nada direito, nada que você faz tá bom. Então, assim, olha, surgiu a repressão ali, o desejo foi reprimido. Só que também a autoestima dessa criança foi deixada de lado. Você não tem competência, como que você vai conseguir alguma coisa se você não presta para nada? E aí, essa criança que foi com a autoestima lá embaixo, que ninguém cuidou dela certinho, com amor, carinho, ela vai ter depressão. Pode ser que essa depressão surja ali na infância mesmo, né? Pequeno, crianças com depressão, ou pode ser que essa depressão apareça na vida adulta. Então, assim, os professores que estão ansiosos com depressão, se a gente for olhar ali toda a história desse professor, toda a vivência, eu acho que muita gente vai pensar antes de falar mal deles. Aliás, todo mundo a gente tem que pensar antes de falar, porque são pessoas que tiveram todo um porquê, uma razão para estar nesse estado emocional. E ainda mais como a gente tem a situação do home office ali, do teletrabalho, alguns professores retornaram para a escola, outros ainda não, né? E viveram ali num ambiente isolado, o que contribui muito com a depressão, porque a gente precisa sim conversar, a interação é importante, nascemos para isso. O ser humano tem essa capacidade de socialização, de interação, né? Desenvolvemos a linguagem para isso, para poder nos comunicar. E toda essa, embora assim, a gente escuta falar que o ambiente escolar, ao mesmo tempo que ele é fabuloso, ele é hostil, né? Porque tem ali seus probleminhas, né? Tem algumas questões que nem sempre é fácil, a gente está trabalhando, mas favorece o diálogo. Querendo ou não, se tiver ali 10 pessoas naquele ambiente, pode ser que 3 daquelas sejam super amigas e que isso faz bem para a pessoa.
né? Pode ser que a pessoa não vai muito com a cara, mas não tem problema, é uma pessoa, tá lá na dela, né? Mas o importante é que eu tenho com quem conversar e até mesmo falar com quem falar mal daquela pessoa que eu não gosto muito, né? Isso já é algo positivo, a gente poder conversar, poder interagir, diferente de ficar dentro de casa, que muita gente dizia assim, o professor tá de boa, tá dentro de casa, no aconchego do lar. Sim, né? Muito bom não precisar se arriscar para ir trabalhar, às vezes o professor que precisa pegar vários ônibus para ir até o seu trabalho, ou naquele frio ir de moto, né? Cada um vai de um jeito, ou vai a pé, ou vai de bicicleta, vai de carro, né? Um trânsito maluco, o pessoal não sabe para que serve a seta, então ir se arriscando. Então, claro, ficar em casa é bom nesse sentido. Mas você precisa do seu ambiente de trabalho também para te fazer bem mentalmente. Então, juntou tudo, o isolamento, juntou as críticas, o trabalho que foi modificado, que também gerou uma ansiedade, né? Se a gente mudou ali a forma de trabalho, é normal que haja uma ansiedade natural, porque tem ansiedade que ela é patológica e tem ansiedade natural da gente, né? Quando a gente tá muito assim, eu vou fazer uma coisa bem legal hoje, então a gente fica ansioso, é uma ansiedade normal, né? Porque assim, é medo que a pessoa tem? Sim, medo de que não vai dar certo, né? De que alguma coisa vai acontecer, só que é normal. Então assim, ter ansiedade, um certo grau ali, é normal. O que não pode é o tempo todo ficar ansioso, o tempo todo achar que vai acontecer alguma coisa, ficar agitado, ir pra cá, vai pra lá e se mexe, né? Vira o tipo Tasmania, assim, só falta sair girando, né? Essa ansiedade já não é boa, é uma ansiedade que precisa ser trabalhada. Que nem a depressão, a gente escuta muito, é frescura a depressão, né? Então, como que a gente entende depressão? Uma questão, né, fato, só quem sente para saber mesmo. A gente pode ler sobre todos os transtornos mentais, mas quando a gente sente, só aquela pessoa para saber como é que é. E não quer dizer que se fulano tem depressão, que o vizinho tem depressão, que vai ser igual, cada um vai ter um sintoma. E a gente tem assim, culturalmente, né, a nossa cultura não nos permite dar atenção aos transtornos mentais, porque é muito banalizado, tudo a pessoa é assim mesmo, é o jeito dela, ela não vai mudar, ela que viva dessa forma. Às vezes a pessoa até tem ali um diagnóstico depressivo, mas ela consegue se arrumar, ela sai, ela toma um shopping no final de semana, e as pessoas falam, onde que essa pessoa tem depressão? Me fala, né? E, na verdade, assim, é um julgamento preconceituoso, porque não quer dizer que a pessoa, por ser depressiva, que ela tenha que ficar vegetando ali num quarto escuro, sem tomar banho, sem comer, sem querer se olhar no espelho, sem querer conversar, né? Isso a gente poderia falar assim, que é uma depressão profunda, que a pessoa está urgentemente precisando de ajuda. Não que as outras não precisem, depressão sempre tem que buscar ajuda, né? A gente está falando aqui de transtorno mental, depressão é sério, então é importante também que haja um respeito quando a pessoa está se sentindo triste, que a gente fala assim, tem a tristeza normal, se sentir triste não é normal? Claro que é. Se acontecer alguma coisa ruim comigo, eu vou ficar triste, isso é normal. Agora, o que não é normal é se isso está constante, se isso está atrapalhando o meu desempenho nas minhas funções do dia a dia, se eu não consigo trabalhar, se eu não consigo ter um relacionamento, uma amizade por conta disso, se eu não tenho coragem para fazer as coisas, né? E quando a gente fica doente, a primeira coisa a pessoa pergunta, mas você não foi no médico? Né? Então assim, não tá bem? Vai no médico. Mas o que a gente faz com a pessoa com depressão? Vamos pensar, a pessoa com depressão, ela não tem aquela segurança para ir buscar uma ajuda. Então, muitas vezes ela depende ali de alguém com ela que faça isso por ela, que ajude, olha, eu tô vendo que você não tá bem, que você precisa de uma ajuda, que você precisa talvez de uma terapia, de um médico, só que a pessoa por si ela não consegue. Então, ela é muito julgada com isso. Fala, poxa vida, tá doente, não vai no médico por quê? Né? Então, mas não é bem assim. A depressão, ela é uma tristeza muito grande, a pessoa tem segurança, ela tem falta de vontade de fazer as coisas, às vezes ela até fala assim, eu vou fazer tal coisa,
Aí ela desanima, fala, eu não quero mais, acho melhor eu não fazer, né? E começa a se isolar, não quer mais sair, não quer conversar e vai se agravando. Mas não é porque a pessoa consegue dar um oi, consegue dar um sorrisinho, que ela esteja tudo bem. Então vamos pensar assim, se não estamos legal, né? Se tá vendo assim, no meu dia a dia não tá muito fácil, vamos cuidar dessa saúde mental, vamos cuidar dessa depressão, dessa ansiedade. Eu vejo aqui assim, a gente tem alguns professores e tem outros também que eu vi, tem da área da psicanálise, outras pessoas que não são professores, mas saúde mental é importante para todo mundo, né? E eu reservei esse tempinho para falar dos professores, porque eu sinto assim uma aflição muito grande, eu convivo muito com professores, vejo assim que eles estão precisando às vezes assim de pensar neles também, né? Pensar assim que a trajetória deles não é fácil, que tem muitas coisas, né, ali por trás e que no futuro também terão, né? Porque acabando a pandemia virão outras realidades para esse professor. E a gente tem que ter carinho por essa profissão, né? Pensar que não só eles, né? Todas as outras pessoas que estão passando por essa pandemia estão tendo ali, né? Um grau de ansiedade, um grau de depressão. Nós temos o nosso país também, se a gente for olhar pesquisas da Organização Mundial da Saúde, a gente vê assim que o Brasil praticamente lidera ali na depressão, na ansiedade, né? Então são muitos casos. Aí a gente pensa assim, né? Nas pesquisas aparece uma média de 40% da população diagnosticada. Aí a gente reflete, e o restante, 60%, tá de boa, né? Ou será que não percebeu que tem alguma coisa? Ou o que está acontecendo? Ainda mais na pandemia, né? Porque não tem como você não se entristecer, o tempo todo as pessoas são postas ali à prova de fogo, né? É sempre assim uma notícia triste de alguém conhecido, uma notícia que alguém faleceu, que alguém não está bem, e não é só uma pessoa que a gente tem conhecimento ali próximo de nós, né, que aconteceu algo por conta da Covid, mas você vai vendo assim, é um parente, é um amigo, é uma pessoa querida, uma pessoa que a gente gosta muito também, e isso vai desestabilizando a gente, vai fazendo com que o emocional não fique bem. Então, vamos cuidar disso, né? Vocês aí que estão assistindo, que são professores, sintam-se valorizados pela sociedade, porque você sabe que a sociedade não vive sem o professor. E a gente está vendo assim que eles estão reivindicando esse professor, mas de uma forma contrária, né? Não estão cativando o professor, estão brigando, né? Como se fosse assim, obrigação desse professor você ter que voltar a dar aula, não que seja uma decisão do professor também, né? Uma decisão assim maior que a gente tem, mas que esses professores eles merecem respeito, eles merecem que a gente pense na trajetória deles, pense em tudo que eles passaram, tudo que eles ainda vão passar, porque a cada geração a gente vê mudanças no comportamento das pessoas, nos hábitos das pessoas, e tudo isso vai parar lá dentro da escola, né? Para o professor tentar ali fazer as 3 especializações, 4, 5, né? E vai caminhando ali para poder ser o melhor. E com certeza, assim, eles estão sendo o melhor, sim, né? A gente deve muito a todos os profissionais da educação que estão fazendo o melhor, e é muito triste saber que eles estão com a saúde mental prejudicada por conta de comentários nas redes sociais, que eu penso que eles não têm que dar atenção para isso. Que é claro, né, que todo profissional tem os profissionais que se esforçam, tem os profissionais que não se esforçam, mas a gente tem que pensar também que aquele profissional que não está se esforçando, está precisando também que alguém faça algo por ele. Por que ele não está se esforçando, né? O que está acontecendo? Se a gente for pensar sempre em ensinar e ajudar, a gente para um pouco de confusão, de mal-estar, né? De brigas, talvez, desentendimentos, porque de criticar é uma forma da gente se valorizar quando a gente está com a autoestima baixa, sempre está criticando o outro, mostrando o lado ruim das coisas. Agora, quando a gente tenta ajudar, fica de uma forma assim mais leve, né, para nós, para outra pessoa. Então, professores e
demais que estão assistindo aqui, que fiquem todos bem, né? Que a gente possa estar refletindo um pouco mais sobre depressão, sobre ansiedade, para poder estar se entendendo, se conhecendo e conseguir levar esses dias aí de uma forma mais tranquila, tá? De uma forma que a gente consiga ficar melhor para que tudo isso termine rápido e volte a uma situação, a gente não pode dizer assim normal, né? Porque normal nunca é, sempre tem os seus altos, baixos, sempre acontece alguma coisa, mas que a gente possa estar mais fortalecido, né? Que a gente possa interagir com os colegas, com outras pessoas, abraçar, ficar mais próximo, para a nossa realidade ser diferente. Então agradeço a todos a presença de vocês por estarem aqui assistindo. E se alguém tiver alguma pergunta, alguém quiser comentar alguma coisa, né? Eu vi assim que muita gente comentou no Instagram, no YouTube também, que a depressão ela não é frescura, né? Então a gente tem que entender isso, ela não é frescura, ela tem que ser levada a sério mesmo. Que por mais que a gente não consiga ver ela em exames clínicos, né? Então assim, as pessoas desconsideram porque se você fizer um exame de sangue, uma tomografia, uma ressonância, não vai acusar que você é ansioso ou que você tem depressão. O que vai determinar isso é uma consulta clínica, né? Vai fazer uma avaliação ali com o médico, com o terapeuta, para saber o que acontece com a pessoa. Então, como não tem como provar, a pessoa pegar um papelzinho, né? Falar, olha aqui, no meu exame apareceu isso, olha a foto, né? Então, as pessoas falam, é frescura. Ainda mais quando a pessoa tem depressão e dá um sorrisinho, aí fala, frescura, não, onde se viu? E não é. É sério, a ansiedade, a depressão é bem sério. A gente precisa sim tratar essas pessoas com atenção, com carinho e também precisamos nos cuidar para sempre a gente ficar bem, né? Eu vi ali o Aloysio falou assim, puxa, cheguei no final, que pena, né? Mas assim, vai estar gravado ali no YouTube também, dá para assistir depois, tá? Então assim, quem quiser também passar para outros profissionais, educação, para dar uma ajudinha, uma força lá, porque eu acho assim, o trabalho com autoestima é sempre bom. É sempre bom a gente mostrar o potencial das pessoas, características boas, ao invés de ficar criticando, né? Ainda mais a gente falar daquilo que a gente não sabe, né? Para quem não sabe que professor não parou de trabalhar, então, né, fica aí, o professor está trabalhando sim, não parou na pandemia, vamos estar valorizando eles. Então, muito obrigada a todos, um grande beijo, um ótimo fim de semana para vocês e obrigada a todos, tá? Tchau!